Boas-vindas a Jordana Cristina. Está onde? Jordana. Está lá. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. E assim a todos que vieram cultuar a Deus conosco nesta noite. Deus abençoe ricamente a todos. Aleluia. Eu quero compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite esse texto que nós lemos aqui há poucos instantes atrás, que retrata sobre a entrada de Noé com a sua família na arca. Aleluia. Vocês ainda se lembram? Gênesis capítulo 7, versículos 1 ao 7, né, que nós lemos hoje. Mas o versículo 7 é o que nós vamos observar. Versículo 7. E entrou Noé e seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos, na arca por causa das águas do dilúvio. Gênesis 7, 7. Amém? Esse é um dos assuntos bastante anunciados, mencionados, falados, porque as Escrituras Sagradas registram algumas histórias de grandes homens em suas páginas. E é claro que esse assunto, a história de Noé, a história da construção da arca, é um dos assuntos maravilhosos que a Bíblia retrata, tão especial, que a Bíblia faz questão de mencioná-lo algumas vezes no Novo Testamento. A Bíblia diz que assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda ou na volta do Filho do Homem. Então as coisas que aconteceram naquela época também certamente acontecerão nos dias que antecedem a volta de Jesus. E eu coloquei como tema aqui: a obediência de Noé o fez entrar na arca. Versículo 7 diz que Noé entrou na arca por causa das águas. Amém? Mas Noé entrou na arca pelo menos 7 dias antes que começasse a chover. Sim ou não? Sim. Esse texto fala sobre isso. Porque se a gente pegar um texto e não analisar o contexto, pode se tornar um pretexto. Tem muita gente que só entra na arca, a nossa arca hoje, quando tem situações que o faz ter medo. Mas eu coloquei como tema: a obediência de Noé o fez entrar na arca. Você pode erguer uma das suas mãos e glorificar a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Esse texto, ele é bastante emocionante, pode nos levar a profundas reflexões. E uma dessas histórias que nos faz refletir, sem dúvida, é a história de Noé. Nós podemos aprender boas lições para a nossa vida. Por exemplo, o tempo que Noé viveu, o versículo da palavra de Deus, os textos que referem, dizem que era um tempo de muita corrupção. O povo não podia pensar retamente. Um dos grandes escritores da nossa nação, há bastante tempos atrás, disse que haveria um tempo que as pessoas teriam vergonha de ser honestas. Um escritor. E parece que nós já estamos vivendo esta época. Ser honesto parece ser vergonhoso. Ser fiel ao cônjuge parece ser coisa retrógrada. Parece ser coisas do passado. Ser fiel à família, ser fiel a Deus, ter um comportamento de fidelidade a Deus, parece ser quadrado, parece ser fora de moda, fora de noção.
Porque ao homem do século 21, ele está vivendo as mesmas coisas que viveram Noé e sua família, aqueles que temiam a Deus na sua época. Porque a Bíblia diz que assim como foram os dias de Noé, serão também os dias da volta do Filho do Homem. Jesus está voltando, Jesus está a qualquer momento descendo até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Isso parece uma loucura, olha para mim, mas não é uma loucura maior do que alguém, em uma época que não havia chuvas, em meio ao deserto, construir uma arca, uma embarcação, para que o livrasse das águas que viriam sobre a terra. Muita vaia, muita palavra de pessoas que o chamava de louco. Esse velho está louco, o homem de 600 anos de idade. Confronto até com a sua própria família, os filhos mais jovens. Pai, o que é isso? Deus mandou que eu fizesse uma arca para salvar de um dilúvio que está vindo aí. O que é dilúvio? Dilúvio será chuvas que virão sobre a terra. A terra também vai brotar água. E Noé, baseado nessa fé, com seus 3 filhos, começam uma construção de uma embarcação no meio do deserto. E alguém dizia: esse velho enlouqueceu. Mas quando alguém fala que Jesus virá para arrebatar o seu povo, uma promessa, as pessoas dizem: estão loucos. Sim, há uma possibilidade de extraterrestres descerem para recolher algumas pessoas. Olha para mim, por favor. Deixa esse Espírito Santo que está no seu coração te dar firmeza, certeza. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Então o tempo de corrupção foi o tempo vivido por Noé. Era também um tempo em que Deus se entristeceu de haver criado o homem. Deus olha para a raça, para o ser humano que Ele criou, e começa a sentir tristezas pelas reações, pelas atitudes, pela forma de vida que aqueles homens viviam. Casamentos destruídos, bebedeira, bebiam, casavam, davam-se em casamentos. É o que a Bíblia registra. Aí você que está aqui, olha para mim, por favor, você que está em casa. O assunto mais falado a partir da quinta, da sexta-feira, é que sextou e que as pessoas parecem quase serem obrigadas a ingerir bebidas alcoólicas. O que é isso, pastor? São sinais que aconteceram nos dias de Noé e que acontecem hoje, antecedendo a volta de Jesus Cristo, que virá para buscar o seu povo. E as pessoas ficam: pastor, mas são os meios de comunicação, são as facilidades. Sim, mas na época de Noé também era assim: bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou não levava o casamento a sério, a família, e as pessoas tinham vida, uma vida de tal libertinagem que entristeceu o coração de Deus. Então Deus decidiu destruir toda a carne. Ele disse: eu vou destruir esse homem que eu criei. Ele perdeu a noção, entrou por caminhos que está trazendo tristeza a mim, e eu vou destruí-los. Noé viveu esse tempo. Talvez as pessoas pensam: hoje é o tempo mais difícil. E eu quero te dizer que hoje é o tempo mais fácil, é o tempo da graça que se manifesta. A graça de Deus está na sua vida, é porque você às vezes não está percebendo. Talvez você está percebendo, mas não está valorizando. Talvez você até valoriza, mas esquece de que você é um adorador de Deus, que você foi escolhido por Deus, e que a palavra te alcançou, e que você tem uma esperança viva. Este mundo, e diz a Bíblia, que jaz no maligno, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Oh glória! E em meio a tudo isso se vê o caráter de Noé.
O caráter de Noé, ele escolheu ser justo. Digam comigo, Noé escolheu ser justo. Falar de justiça nos dias atuais parece ser até um contraste, algo que parece irreal, mas Noé escolheu ser justo. Com toda a violência que estava ao seu redor, Noé tratava todos com justiça e procurava se justificar diante de Deus. Aleluia. Noé teve uma vida perfeita. É interessante que Deus fala sobre Noé em outros pontos através das profecias, ainda que estivesse ali Noé faz parte, Jó faz parte, Abraão. São homens que tomaram uma decisão de praticar justiça diante de Deus, apesar de que, ao estudarmos a Bíblia, a nossa justiça, por si só, ela não consegue nos dar, ou nos fazer alcançar alguns pontos na vida espiritual, porque a graça se manifestou através de Jesus. Hoje, o grande problema da raça humana é porque, diferentemente de Noé, que ouviu a palavra de Deus e creu e procurou cumpri-la, as pessoas ouvem a palavra, mas não geram no seu coração o desejo de serem fiéis a Deus, de receber a graça. A graça, como o próprio nome diz, é de graça. Jesus disse: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Abra o seu coração para receber a luz, para receber Jesus. Diga: Deus, eu me esforço por tantas coisas, eu o esforçarei muito mais para ter a tua presença na minha vida. Aleluia. Mas Noé também, ele estava em um tempo que Deus propôs destruir toda a carne, mas ele andava com Deus. Este foi o segredo na vida de Noé, e sempre será o segredo na vida de qualquer cristão: andar com Deus, caminhar com Deus. Aleluia. A Bíblia fala de Enoque. Enoque andou com Deus até que Deus para si o tomou. A Bíblia fala de Elias, andou com Deus e foi arrebatado. Aleluia. A Bíblia fala de João, jogado em um tacho fervente, e ali na ilha de Patmos, quando parecia tudo perdido, recebe a revelação das coisas vindouras. Andar com Deus vale a pena. Você pode até ter projetos na sua vida pessoal, sim, mas não abra mão de andar com Deus, porque andando com Deus, um dia, assim como Noé, também entraremos numa arca. Nesse tempo, Noé recebe uma ordem divina, dizendo que ele deveria construir uma arca. Essa foi a parte que lhe tocou. Trabalho, muito trabalho. O soar do trabalho de Noé construindo a arca incomodavam as pessoas, incomodava aqueles que estavam por perto, ao ponto de chegarem até onde ele estava e vaiar-los ali. Que é isso que vocês estão fazendo? Noé disse: eu recebi uma missão de Deus, construir uma arca. Que arca? Porque vai acontecer um período de chuva sobre a terra. A terra também vai abrir e vai produzir água. Vai haver uma inundação sobre a terra, porque Deus está irritado com as pessoas. Mas eu estou aqui construindo essa arca, porque Deus vai fazer isso. Mas enquanto estiver aqui construindo, é oportunidade de arrependimento. Noé dizia isso,
E as pessoas gritavam: que é isso? Nós vamos aproveitar a vida. E o tempo foi passando. E Noé agora recebe uma outra missão de Deus. Além de construir a arca, colocar nela a sua família. Eu vejo um ponto super importante. Noé se transformou em alguém que inspirava a sua família, os seus filhos. Noé foi a pessoa com quem Deus falara naquela época. Mas a vida de Noé inspirava os seus filhos. Aleluia. Como eu desejo isso para a sua vida, papai e mamãe, que vocês possam ser a inspiração dos filhos de vocês, no servir a Deus. A maior lição que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho, é no momento em que ele abrir a porta do quarto, encontrar você ajoelhado com lágrimas nos seus olhos ou falando em línguas. Você quer impor no seu filho dizendo que ele é malandro, que ele não quer nada com Deus. Ele está precisando ver lágrimas nos olhos dos pais. Em silêncio. Eu no seu lugar já estaria dando glória a Deus, dizendo: Deus, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou mudar a história da minha família, porque assim fazendo eu terei uma comunhão com Deus e ainda vou inspirar meus filhos. Aleluia. Mas é mais fácil comprar um smartphone, um tablet, do que ajoelhar, ler a Bíblia, conversar a respeito das coisas dos céus. É mais cômodo para a gente. Os meninos aqui da igreja, que são alunos da escola dominical, que começaram a fazer o e-book, eles são capazes de responder perguntas da Bíblia que muitos pais não conseguem responder. Por quê? Porque os pais são preguiçosos no contato da comunhão para se andar com Deus. Recebam essa palavra, por favor, em nome de Jesus. Não me tenham por enjoados. Vocês precisam despertar e andar com Deus. É o melhor que vocês podem deixar para a família que virão após vocês. Nós estamos materialistas, preocupados apenas em deixar valores em moeda, em espécie para a nossa família. Deus, assim como cuidou da minha vida, da sua vida, também cuidará da nossa descendência. O segredo é andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. Andar com Deus na juventude, andar com Deus no período adulto, andar com Deus na velhice, porque andando com Deus, assim como Noé entra na arca, também nós entraremos nas mansões celestiais. A responsabilidade de colocar na arca os filhos é do papai e da mamãe. Os animais também deveriam chegar e entrar na arca, ser levados. Missão difícil. Essa experiência do dilúvio, já caminhando para o fim da vida de Noé, que foram salvos na arca, faz a gente lembrar que aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus, faz a gente imaginar que eles possivelmente corriam morros acima, a água chegando e eles correndo morros acima em direção à arca, que só tinha uma porta, e que essa porta fora fechada por Deus. Enquanto as pessoas estão dizendo que existem muitos caminhos que levam a Deus, a arca vem me ensinar nesta noite que só tem uma porta que me leva à salvação, e o nome dessa porta é Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. E diz a Bíblia: está à destra do Pai, intercede por nós. Esta experiência faz eu acreditar que Jesus é a nossa arca.
Jesus veio para nos livrar agora não da água, apesar de acontecer ainda catástrofes com água, como tsunamis e outras situações, as grandes represas que correm ou que inspira risco para quem estão abaixo delas, como aconteceu em Minas Gerais, em outros lugares também. Mas o mundo sem Deus está sentenciado à perdição eterna aqueles que não derem ouvido a esta palavra. O segredo é obediência. O segredo é obediência, ouvir a palavra de Deus, praticar aquilo que ela ensina, seguir com fé. Oh, aleluia! Glória a Jesus! A palavra de Deus diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que quem crer e for batizado será salvo. E por que alguns pais orientam os filhos para não se batizarem? Meu Deus, Jesus está voltando, porque assim como foram nos dias de Noé, também será na volta do Filho do Homem. Pais que dizem: meu filho, não batize agora para você saber o que você quer. Meu Deus do céu, meu irmão, acorda, desperta. O batismo é um mandamento para a salvação, não é uma possibilidade de escolhas. Aleluia! Após o juízo final, andaremos para sempre com Jesus. Se vivermos cuidadosamente na nossa mocidade, na nossa adolescência, mocidade, a época de adultos, na velhice, nós teremos algo tão especial que nos aguarda: eternidade com Cristo. Digam comigo: eternidade com Deus. Mais forte: eternidade com Deus. Essa é a recompensa para quem anda com Deus aqui na terra, para quem abre mão de prazeres momentâneos, de desejos carnais, para ter uma vida de comunhão com Deus, de caminhar com Deus, de andar com Deus, de amar a Deus. A Bíblia apresenta 3 tipos de arcas: a arca construída por Noé, a arca da aliança e a arca de Noé. Moisés também foi conduzido por uma pequena arca, também da mesma forma, coberta por dentro e por fora com junco, ou com o petróleo, betumado por dentro e por fora, para que a água não entrasse. Da mesma forma Noé foi orientado. Deus deu o tamanho da arca, Deus deu o material que ele deveria usar. As coisas de Deus são criteriosas. Deus tem detalhes, parecem às vezes tão simples, tão pequenos, e até para alguém se torna insignificante. Mas o que eu trago nesta noite para mim e para você é que nós devemos ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu preciso encontrar condições espirituais para eu aceitar a palavra na minha vida, porque a palavra por si só, ela é capaz de alimentar, de saciar, de libertar. Só essa eloquência, essa gritaria que pregadores fazem, eu repito: se nós dermos ouvido à palavra, guardá-la em nossos corações, por si só as coisas vão acontecendo, porque o próprio Jesus diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
Mas a palavra precisa gerar no coração, assim como gerou no coração de Noé. Havia gritarias, havia vaias, havia confrontos. Mas Noé permaneceu firme, construindo a sua arca, respeitando as medidas, respeitando o tipo de madeira, respeitando os materiais. Até que se passaram mais de 100 anos. E ele continuou firme. Olha para mim, por favor. Não permita que nada te desvie, nem para um lado e nem para o outro. Receba nesta noite o exemplo de Noé, de firmeza, de perseverança, de continuidade na sua caminhada. Não dá para correr um tempo, parar, porque há um perigo de, nesta parada, o Senhor se manifestar nas nuvens para arrebatar a igreja. Algumas observações interessantes. Para aquele povo, a arca foi a única maneira de escape. Já disse aqui, mas repito, a arca tinha apenas uma porta. Naquele tempo houve um convite gratuito para todas as pessoas. Nenhum preço fora cobrado para ninguém. Também foi Deus quem fechou a porta da arca. E Noé e sua família permaneceram seguros dentro daquele período que seria necessário. Aleluia. Houve um limite de tempo para que as pessoas entrassem na arca. Houve um convite, era gratuito. Houve segurança para quem estava dentro dessa arca. E houve um tempo para que as pessoas entrassem na arca. Estes são apenas alguns aspectos que apresentam a arca como um tipo de Cristo e a sua salvação. O Senhor Jesus é o único caminho para o céu. A salvação é apresentada apenas pela graça, através da fé em Jesus Cristo. A vida eterna é um dom oferecido gratuitamente, diz Romanos 6,23. Os crentes são seguros estando em Cristo. Nós cantamos há pouco aqui, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, o que a gente faz? Clama esse nome com... E o que vai acontecer? Aleluia. Aleluia, há segurança para quem tem Cristo, para quem está em Cristo. A oportunidade de salvação não é infinita, não é ilimitada. Há um tempo de validade. A Bíblia diz que enquanto tem vida, tem também esperança. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, eu preciso confessar. Aleluia. Eu preciso confessar, eu recebo Jesus, eu aceito o sacrifício de Jesus, a arca que Ele construiu através da sua morte, eu recebo na minha vida. Porque as pessoas ouviam Noé pregar, mas não aceitaram a pregação de Noé. Então Noé, ele não entrou na arca somente por causa da inundação. Ele entrou na arca por causa da obediência. Ele termina de construir uma arca e alguém diz: cadê a chuva, velho? Ele começa a entrar na arca e a história bíblica registra que o povo alvoroçou em volta da arca gritando, porque ainda permaneceram dentro da arca sem chuva por mais 7 dias. A Bíblia registra isto como a misericórdia de Deus, esperando que as pessoas se arrependessem do seu mau viver e se voltassem para Deus, aceitando a palavra de Noé. Noé tinha fé nas palavras de Deus. A Bíblia diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. E a Bíblia registra também que assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.
O segredo é obedecer a palavra de Deus. O segredo de ter uma vida plena é obedecer a palavra de Deus. Tem muita gente querendo dar jeitinho nas coisas. Isso aqui é naquela época, isso aqui não precisa, isso aqui não convém. E eu quero te convidar nesta noite a fazer um propósito. Eu quero ouvir a palavra e cumprir tudo que nela está escrito, porque quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo tem segurança. Nesse mesmo momento, Deus enxerga o pecado da nação. Deus começa a analisar. Deus começa agora a enxergar e a censurar como está a obra da sua criação. E a partir disso aí ele estabelece uma sentença e disse Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E também nesse momento que ele estabelece a sentença, ele abre uma porta de oportunidade. Aleluia. Hoje nós ouvimos aqui na escola dominical que Deus não é um Deus que se divide em dois, bom e mal. O bom defendendo, o mal acusando. E como não podem se autodestruírem, porque são Deus, eles permanecem um do lado bom, outro do lado mal. É isso que prega a dualidade. Mas o Deus que eu e você servimos, e o Deus que eu prego nesta noite, é um Deus que sempre abre uma porta de expectativa, de esperança, mesmo após sentenciar algo sobre a obra da criação das suas mãos. A arca era exatamente esta oportunidade. Quem entrasse na arca se salvaria. E há uma promessa, há uma sentença de Deus estabelecida para o diabo e seus anjos, e para aqueles que não ouvirem a palavra de Deus. Mas a porta chamada Jesus Cristo está não somente aberta, mas escancarada, convidando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Jesus é a nossa arca. Noé entrou na arca porque ele via que se aproximava o juízo de Deus. Noé entra na arca porque ele disponibilizou o seu coração para crer em Deus. Pastor, Noé já tinha um chip para aceitar os comandos de Deus? Não. Noé decidiu submeter-se à vontade de Deus. E eu quero te convidar nesta noite: submeta-se a receber e aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Qual é, pastor, a vontade de Deus? É que todos ouçam a palavra e recebam esta palavra no seu coração. Pratique os mandamentos da palavra de Deus e receba a provisão da graça de Deus através de Jesus Cristo. Noé entrou na arca com os seus seguidores. Será que eu e você temos seguidores? Tem alguém que olha para nós e diz: eu admiro esse camarada, ou essa pessoa, essa mulher, este homem, eu sou admirador, é um homem de Deus, aleluia. Quem falou foi o meu pai, foi a minha mãe. Pode deixar que eu assino aí embaixo: esse aí é homem de Deus, essa aí é mulher de Deus. Será que eu e você temos seguidores dentro da nossa casa? Noé tinha. A família dele entra na arca com ele, os filhos, as mulheres dos filhos, a esposa. Diferentemente de Ló, Noé tinha uma esposa que o admirava, que o enxergava como homem de Deus. Noé, você, o que é que está acontecendo com a gente? Deus falou comigo que virá um dilúvio sobre a terra. Será que Deus falou com a mulher de Noé?
A Bíblia não registra. Será que Deus falou com os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé? A Bíblia não diz. Mas eles viam um pai que era fiel a Deus, um homem que tinha compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, e eles puderam acreditar, se tornaram seguidores de Noé. Como anda a minha e a sua família? Eles nos seguem por verem que somos pessoas de Deus, comprometidas, que temos uma vida de comunhão com Deus? Ou será que há uma interrogação quando nós falamos com os nossos filhos? Traga a sua família para Deus. Traga os seus amigos. Você tem amigos, amigas? Tragam-os para Deus. Façam alguma coisa. A arca ainda está aberta. Ela só tem uma porta. O nome dela é Jesus. Essa porta se chama Jesus Cristo. Convide, crie seguidores na sua vida para que você os leve à arca. Aleluia. Pode ser o seu empregado, pode ser o seu patrão, o seu vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser a sua família. Os traga os seus seguidores para a arca. Pastor, eu não tenho seguidores. Comece a partir de hoje um compromisso de andar com Deus, de ter uma vida totalmente voltada para Deus, e assim os seguidores aparecerão já dentro da sua casa. Se coloque em pé, por favor. Dá um jeito de concentrar um pouquinho mais. Tem muita gente dispersa nesta noite. Esta palavra vai mudar a tua história, vai mudar a nossa vida. Se concentre aí, recebe a palavra vai mudar comportamento de pessoas, a palavra vai instaurar no seu coração um desejo pelas coisas espirituais. Aleluia. Eu coloquei aqui, será porque somos tentados a termos tantas dificuldades para obedecermos os mandamentos do Senhor? Eu coloquei aqui, Noé, mesmo vivendo numa época que não chovia, ouviu a voz de Deus dizendo para ele construir uma arca. E após um longo tempo de construção, e em meio a muitas vaias, mesmo assim baseado numa palavra de Deus, ele entra na arca com a sua família, em meio a vaias e gritarias, antes de começar a chover. Por que que eu e você não entramos num processo de santificação antes de ouvirmos o soar da trombeta de Deus? Oh, aleluia. Eu peço ao Espírito Santo que abra o seu coração agora. Você precisa se motivar com essa palavra nesta noite. Você precisa sair daqui hoje transformado na sua mente. Deus, eu repreendo toda sorte de demônios que tentam, que atrapalham que a palavra de Deus possa fluir nos corações. Eu uso a autoridade do nome de Jesus e declaro aniquilados agora em nome de Jesus. E você com a sua mente aberta, dando glória e recebendo a palavra, a porta da arca está aberta. E você e eu, ao ouvirmos a palavra de Deus, como é a nossa reação? Como nós reagimos? Ah, pastor, tem que ser um negócio que eu não sabia. Tem que ser alguém que não me conhece. Alguém que não te conhece ou conhecendo não pode fazer nada por você no mundo espiritual. O único que pode é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, o Criador, que estabeleceu um meio de uma porta se abrir mesmo após uma sentença. E eu te convido hoje, não perca a oportunidade, entre por essa porta. Se você já decidiu vir a Cristo, a nossa arca, como você imagina fazer isso? Ah, pastor, é o coração. E eu quero te dizer que o coração deve ser quebrantado, a mente. Mas nós só vamos entrar na arca se pronunciarmos com os nossos lábios. Pastor, e as pessoas com deficiência, os que não falam, eles gesticulam,
eles fazem assim, dizendo glória a Deus, aleluia. E você que tem as mãos, tem uma dificuldade para erguê-las, se rendendo a esse Deus, Criador dos céus e da terra. Quando alguém pede, levante a sua mão, eu já gosto de levantar as minhas duas mãos, me rendendo a esse Deus poderoso, que mesmo depois de uma sentença, Ele cria uma oportunidade para mim, poder entrar nas mansões celestiais, através de Jesus Cristo. O que eu e você estamos esperando acontecer, para tomarmos a decisão de vida fiel a Deus, de fidelidade a Cristo? Se você ainda não fez, hoje você pode tomar essa decisão. Essa decisão é você quem toma, é você quem decide. Eu recebo a palavra, ou eu deixo da forma que está? Quer vir a Cristo hoje? Ao vir a Cristo, assim como Noé pretende se esforçar para trazer outros seguidores com você, e você que já está dentro da arca, pretende trazer seguidores com você para dentro dessa arca? Aí, pastor, nem glória a Deus eu não dou. Dá glória a Deus em nome de Jesus. Diga: eu pretendo trazer a minha família, os meus amigos, aqueles que eu conheço, os que eu não conheço. Eu preciso trazer alguém, seguidores para a arca. Para isso precisamos ter uma vida de renúncias, uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Eu quero orar por pessoas que estão fragilizados espiritualmente. Pastor, eu não tenho força, eu estou me sentindo frágil. Ai, o meu ânimo acabou. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar por 5 minutos. As palavras somem, eu vou orar, eu tenho que orar cochichando, eu não tenho coragem de falar uma palavra com Deus. Batismo com o Espírito Santo, eu nem falo nesse assunto. Eu quero orar por você hoje. Eu creio no Deus de Noé, no meu Deus, no seu Deus. Aleluia. Como não quero aglomeração aqui à frente, você vai erguer a sua mão, você que quer esta oração. Mas você precisa de tomar uma atitude hoje. Aceitar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai erguer a sua mão. Quem sabe erga uma das mãos, a outra coloque sobre o seu coração, sobre a sua cabeça, dizendo: Deus, eu estou perdendo tempo, parece que eu me torno insensível em alguns momentos, não vejo um motivo para dar glória a Deus, para falar na língua dos anjos, muito menos para buscar o batismo com o Espírito Santo, mas é um desejo de pecar, um desejo desenfreado para me distanciar de Deus. Eu estou orando por você, eu estou clamando a Deus pela sua vida, para que você reaja hoje, para que você encontre em Cristo, através do Espírito Santo, forças para tomar uma decisão. É valioso demais, precisa ser tomada essa decisão de fidelidade a Deus, de ouvir e aceitar a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro em favor de vidas que se encontram fragilizadas espiritualmente. Eu peço ao Senhor que nos dê a firmeza e a perseverança de Noé, que em meio àquela multidão de pessoas o criticando, clamando contra ele, o chamando de louco, mas ele tinha uma certeza, uma convicção no seu coração, na sua alma, que a palavra de Deus é fiel, que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus é o que nos faz aproximar de Deus e viver em comunhão com Ele. Se o Senhor falou, está falado. Há uma palavra de Deus que você, de olhos fechados, vai recebê-la neste momento. Feche os seus olhos, por favor. Feche, por favor. Isso.
Obrigado. Ninguém de olhos abertos agora para receber essa palavra. Se quebrante diante de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele abriu uma porta de esperança para mim e para você. Aleluia. Clame a Deus dizendo: Deus, eu não quero ficar fora dessa arca. Eu não quero, Senhor, eu quero entrar nessa arca. E essa arca é Jesus Cristo. E a voz dele para mim e para você é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Recebe o Espírito Santo nesta noite. Pastor, tem tempos que não falam na língua dos anjos. Ei, agora é a hora. A porta da arca está aberta. Aleluia. 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 Se tiver adoradores aqui, comece a adorar. É guerra espiritual, é guerra espiritual. A porta da arca está aberta. Você precisa entrar por ela. Aleluia. Onde estão as adoradoras, os adoradores, os jovens, as crianças, os senhores e senhoras? Oh, meu irmão, hoje é dia de adorar a Deus. O sacrifício de Jesus trouxe-nos uma esperança. Deus preparou para nós uma nova oportunidade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. O Espírito Santo está procurando um lugarzinho aí no seu coração para começar a atuar de forma poderosa, de forma permanente. Ei, você é chamado para ter seguidores, seguidores não nas redes sociais, mas pessoas que olham para mim, para você, e antes de ir ao hospital, elas desejem passar perto de nós para receber uma palavra de oração. Ei, o Senhor te capacita agora. Recebe aí o Espírito Santo na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo, e seja uma oportunidade para aqueles que estão perto de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, move as águas. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Saia do seu lugar, por favor, e receba a palavra de oração. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode dizer: oh, aleluia. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Cante comigo. Aleluia. Aleluia. A trombeta está soando a qualquer momento, e a porta da arca vai se fechar. Oh, aleluia. Não abra mão, meu irmão, da sua fé por nada nesse mundo. Seja fiel, seja fiel, seja fiel. Não se envergonhe de falar que você serve a Deus, nem que para isso custe a sua vida. Deus é fiel. Recebe da parte do Espírito Santo alimento para a sua vida espiritual. Oh mamãe, oh papai, abre essa boca e glorifique a Deus. Deixa o teu filho ver lágrimas nos teus olhos.
Oh, aleluia! Xandaramassuriandaraia. Deus, tu és fiel, tu és santo. Antes de se assentar, por favor, dê uma forte salva de palmas, dizendo glória ao Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Se assente, por favor. Aleluia. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Deus multiplique na sua casa, na sua família, as bênçãos que Ele tem para você. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, saiba de uma coisa: você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para estar vivo e receber esta palavra nesta noite. A porta da arca está aberta, mas ela irá se fechar. E quem vai fechar esta porta é o Senhor Deus. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e hora a não ser o Senhor Deus. Preparemos as nossas vidas, abramos mãos dos prazeres para ter uma vida eterna com Deus na eternidade, com Deus eternamente. Hoje a minha esposa dizia que a irmã Wilma falava que essa vida que nós tanto a valorizamos é um mínimo de dizer o que se é uma eternidade. Meu irmão, minha irmã, receba a palavra de Deus na sua vida. Eu trago esta palavra nesta noite por orientação dos céus, para mim e para você. O pastor é enjoado, não me tenha por enjoado. Receba a palavra de Deus e a sua vida será plena. O desejo de Deus é que todos corram para a arca, porque a porta está aberta, mas ela irá se fechar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.